Então, vamos agora para o slide 10. Vou pedir para vocês pararem a apresentação e assistir o vídeo 3 sobre os marcos do desenvolvimento motor. No slide 11, então, na nossa aula passada nós falamos de uma forma mais teórica sobre os pesquisadores Gallagher e Tani. Para essa aula eu trouxe a proposta de Freire, que nós também comentamos na aula passada, mas nós não nos aprofundamos sobre a ideia desse autor. Freire propõe os seguintes conteúdos para contribuir com o desenvolvimento das crianças na educação infantil: atividades de sensibilização corporal, jogos simbólicos, jogos de construção, rodas cantadas, brincadeiras populares e ginástica geral. Freire e Scaglia, 2003. Vamos lá, slide 12. Então, nas atividades de sensibilização, a ideia é estimular as crianças quanto ao conhecimento do seu corpo. Na verdade, conhecimento do seu corpo e do corpo do próximo, né? Então, como elas são muito pequenininhas, elas veem a outra pessoa, mas ainda não se conhece, né? Então, fazer com que ela identifique as partes do seu corpo, as partes do corpo do colega, do professor, dos pais. Então, a sensibilização está mais voltada para o conhecimento das partes dos corpos, para expressões corporais e faciais, né? Como fazer uma árvore com o corpo, como se imaginar se equilibrando fazendo uma árvore, fazendo um cachorrinho, fazendo expressões de raiva, de medo. Então, fazer com que eles explorem essas expressões, esse conhecimento do corpo, os órgãos do sentido, fazer perceber diferentes sons, observar diferentes formas, diferentes cores, sentir diferentes texturas, um tato, sentir diferentes cheiros e perceber, né, essas diferenças, diferente gosto e assim por diante. Um exemplo para a educação física pode ser a atividade com a música da formiguinha, né, o famoso cabeça, ombro, joelho e pé. Aqui na apresentação eu trouxe um videozinho bonitinho da musiquinha da formiguinha. Foi na feira. Então assistam antes de continuar. Slide 13. Então, jogos simbólicos. A famosa brincadeira de faz de conta permite que a criança expresse a sua capacidade de representar, e a partir dessa representação ela vai estar se conhecendo, ela vai estar resolvendo seus conflitos, vai estar resolvendo suas necessidades a partir dessa brincadeira de faz de conta. Um exemplo de atividades que inclusive nós fizemos no passe, eu trouxe um videozinho para vocês. Infelizmente eu não achei o videozinho deles brincando fora, mas já dá para vocês terem uma ideia. Foi a brincadeira passear na floresta. Antes de fazer a brincadeira de ir para a parte verde, né, para ir para o espaço aberto, nós primeiro contamos a história dos 3 porquinhos, né? Os monitores fizeram máscara, como vocês podem ver aí nas imagens e no vídeo. E nós conversamos sobre os personagens, sobre a história, fizemos com TNT as casinhas, enfim. Nós fizemos todo um cenário e fomos brincar de passear na floresta. Então, ora eles estavam sendo os porquinhos, ora alguns deles iam ser o lobo. Então, nós fizemos, quando não eram os monitores, eram as crianças fazendo o papel do lobo. Então, uma brincadeira de faz de conta, onde eles vão estar inseridos dentro de um cenário que não é um cenário real, mas é o universo deles. E a partir daquela brincadeira eles estavam, né,
aprendendo, interagindo, brincando, enfim. Próximo slide, assista o videozinho bem bonitinho dos monitores encenando. Slide 14, jogos de construção. Os jogos de construção, eles são responsáveis por aquisições para o desenvolvimento motor e intelectual da criança. Então, ele envolve duas dimensões aí. Com certeza, dependendo de como for trabalhado, também desenvolve o socioafetivo. Essas atividades de construção faz com que as crianças aprendam a classificar, a seriar, a ter noção de quantidade, de tamanho, de peso, né? E conseguem discriminar, diferenciar formas e cores. Então, eu até imagino que vocês já devam ter pensado em um campo de experiência específico para os jogos de construção, além do corpo, gestos e movimentos. Então, a partir de jogos de construção, pode ser a construção de um binóculo, a construção de um carrinho, a construção de um aviãozinho de papel, a montagem de Lego, a montagem de quebra-cabeça, a construção com palitinho, como está na imagem. Tudo isso contribui para que a criança comece a perceber, a ter noção de quantidade, de tamanho, de forma, de classificar tipos diferentes de objetos e assim por diante. Então, jogos de construção, também sugerido por Freire, é uma atividade bem interessante para desenvolver com as crianças pequenas. E dependendo da atividade, ela vai trabalhar bastante essa coordenação motora fina. É importante lembrar, pessoal, que o trabalho do professor de educação física na educação infantil não é só contribuir, estimular o desenvolvimento motor. Óbvio que é um dos nossos focos principais, mas não é o todo, tá? Então, com certeza, as professoras de salas, elas também vão trabalhar atividades com esses aspectos. Mas a diferença é o objetivo que você está colocando naquela atividade e o que você quer trabalhar. Sempre pensando de forma integral e trazendo, desenvolvendo os direitos que as crianças têm de participar, de brincar, de explorar, de conhecer, enfim, todos os direitos, além de envolver os eixos da aprendizagem. Imagine situações em que explore o máximo possível, estimule o máximo possível as crianças. Então, uma coisa que eu sempre falo na turma de educação infantil eles são muito pequenos, evitem filas, evitem tentar conter eles, o corpo deles. Deixem o máximo, pensem no máximo de brincadeiras, de atividades, com conteúdos que seja que vocês forem escolher, mas que deixem eles se permitirem, né? Explorar o espaço. Às vezes a gente propõe uma atividade, a gente fica assim com o pé atrás porque tem uma criança que não entra, que não interage, mas ela está no momento dela, ela está no tempo dela, ela vai provavelmente estar explorando outras coisas que naquele momento está sendo mais interessante para ela. E lidando às vezes mesmo com a sua dificuldade de interagir, de participar, de não gostar daquilo. Isso faz parte da criança, né? Então, pensem sempre, educação infantil, exploração ao máximo, brincadeiras e atividades que permitam às crianças fazerem o que elas querem. Claro que com direcionamento, a intencionalidade pedagógica tem que ser o foco do professor da educação infantil, mas sempre lembrando que a criança é o centro da sua aprendizagem, certo? Então, nós já vamos finalizar.
O professor de educação física, slide 15, deve se apropriar dos eixos estruturantes da educação infantil, as interações e as brincadeiras, para contribuir no desenvolvimento dos pequenos em relação às competências motoras, estimulando o desenvolvimento e aprendizagem das habilidades manipulativas, estabilizadoras e locomotoras. O professor de educação física deve contribuir também no desenvolvimento das competências perceptivas, que refere-se à sensibilidade, à noção de tempo, de espaço, à noção do próprio corpo, as competências sociais, afetiva e cognitiva, né? Competências sociais, cooperar, socializar, se partilhar. Né? Nessa fase, as crianças pequenas, elas tendem a ser um pouco mais egocêntricas, né? Então, elas estão na fase do eu, né? Ainda não tem o outro. Então, tem a faixa etária, principalmente a bebês, e eu acredito que até a metade das crianças bem pequenas, eles tendem a ser um pouco mais egocêntricos, eles tendem a querer o brinquedo para eles não conseguem ver o outro de forma a cooperar, a partilhar. Então, isso tem que ser trabalhado aos poucos, tem que ser conversado, tem que ser estimulado, né? E é muito importante, principalmente agora na nossa sociedade, que as famílias tendem a ter poucos filhos, né? Então, nós temos uma geração de muitos filhos únicos. Então, quando você tem uma geração de muitos filhos únicos, o partilhar não faz tanta parte, assim, do crescimento dessa criança pequena. Já na competência afetiva, né? Estimular o amor, o altruísmo, conversar sobre a agressividade, sobre a violência, trabalhar a fraternidade, confiança, sobre a diversidade, saber que o outro é diferente de você e assim por diante. As competências cognitivas, estimular as crianças a se comunicar, a imitar, a criar, a imaginar, entre outros. Aqui são alguns exemplos só que eu trouxe para a gente poder começar a pensar, né, na efetivação do trabalho do professor de educação física com a educação infantil. Eu trouxe aqui alguns vídeos, 2 vídeos, para vocês verem um pouco o que nós fizemos no passe, para vocês terem um pouco ideia das brincadeiras com as crianças, a atividade com as crianças nessa faixa etária. Quando acabar a pandemia, se Deus quiser, vai ser em breve. Vocês estão convidados para serem nossos monitores e viver um pouco essa experiência que é bem interessante. Então, assistam os vídeos, 2 vídeos para vocês assistirem. Slide 19, dúvidas, mandem no grupo ou mandem no privado, fiquem à vontade. E um exercício para finalizar e fixar um pouco o que nós vimos na aula de hoje. Vou explicar no outro áudio, que esse está muito extenso. Bom, sobre o exercício. Passei para vocês as planilhas das unidades 1 e 2. E nós temos exercício da unidade 3 também, né? Vocês viram que eu fiz uma somatóriazinha e dividi, né? Então, na unidade 1, 5 exercícios, todos valendo de 0 a 10. No final, somei as 5 atividades e dividi por 5, tá? A mesma coisa na unidade 2. E a mesma coisa vai acontecer na unidade 3. O que nós vamos fazer? Vamos somar o final da unidade 1, dos exercícios da unidade 1, da unidade 2, da unidade 3 e vamos dividir por 3. Tá? Essa média vai ser lançada como os exercícios que a gente conversou no começo da disciplina, com peso 2. Então, é importante que vocês façam os exercícios, não deixem de fazer, porque pode salvar muitos de vocês. E outra coisa, o exercício ele não funciona só, a professora quer avaliar a gente o tempo todo, não. Os exercícios, eles estão somando com a hora-aula da disciplina. Então, fica muito fadonho para vocês se eu preparar uma aula para vocês assistirem com 100 minutos, como é o nosso tempo de aula. Então, os exercícios, eles vêm para tentar fazer vocês
refletirem sobre o que vocês viram e exercitar um pouco o que foi trabalhado na disciplina, né? E para contabilizar também nessa hora aula da disciplina, tá certo? Então, ela faz parte da aula. O ideal é que vocês assistam às aulas, façam os exercícios, tudo sequencialmente, não deixe para depois, tá bom? Então, isso para ajudar vocês até mesmo no trabalho final. O trabalho final vai ser a elaboração de um plano de ensino e de planos de aula. Então, se vocês perceberem, esse de hoje já é o terceiro exercício, já conduzindo para a produção de plano de aula, tá certo? Então, já tentando trazer vocês um pouco para a vivência com crianças pequenas. Eu costumo levar na escola, mas infelizmente vocês não vão ter essa oportunidade. Costumo convidar para o passe, para vocês irem lá e ver, perceber como as crianças se comportam. Uma coisa é a gente ter uma criança nessa faixa etária dentro de casa, outra coisa é ver várias delas na mesma faixa etária juntas, brincando, né? Então, seriam experiências boas, mas infelizmente a gente não está podendo fazer agora. Então, estou trabalhando com vídeo com vocês, tentando fazer vocês exercitarem, tentando trazer vocês para essa realidade que é um pouco difícil por conta de a gente não estar junto e não estar trabalhando. Então, na disciplina, se não fosse remota, vocês iriam aplicar o plano de aula em vocês mesmos, né, os adultos, como se fosse direcionado para a educação infantil, e depois nós iríamos na escola para fazer uma vivência, mas infelizmente não vamos poder. Então façam um exercício, que já é uma forma de vocês vivenciarem um pouco essa prática de professor de educação física nesse nível de ensino. Então, para o exercício de hoje, slide 20, vocês vão escolher uma faixa etária da educação infantil, então bebês, crianças bem pequenas ou crianças pequenas. Não precisa ser a faixa etária toda, você pode compreender uma idade específica dessas faixas etárias, até 6 meses, por exemplo. Selecione, então, um objetivo de aprendizagem e desenvolvimento para essa faixa etária, preferencialmente corpo, gestos e movimentos. Fiquem à vontade se vocês quiserem escolher um outro objetivo junto com o objetivo do corpo, gestos e movimentos, tá? Então, vocês, a partir da aula de hoje, vão selecionar um dos conteúdos proposto por Freire e elaborar uma atividade que se adeque à faixa etária que vocês escolheram e ao objetivo que vocês escolheram, tá? Lembrem-se que ao planejar a aula para educação infantil, a gente tem que lembrar dos eixos estruturantes. Tem que ter brincadeira, tem que ser lúdico, tem que promover interação, nem que seja com objeto, dependendo da faixa etária, ou com um adulto, ou com uma outra criança, ou com o ambiente, mas tem que ter interação e tem que promover os direitos de aprendizagem das crianças, certo? Então, é importante vocês pensarem nessa estruturação toda, nesse arranjo todo, para vocês conseguirem elaborar uma atividade que seja interessante para as crianças e que atenda às necessidades delas. Vocês vão enviar, então, para o Google Sala de Aula até amanhã, às 12 horas, certo? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? Um abraço.